E aí, galera do Adelino, em especial o pessoal da segunda série. Estamos aqui mais uma vez para fazer a gravação da segunda aula de área de figuras planas, né? Na aula passada, quem não perdeu o link, quem perdeu o vídeo, né? Eu vou postar novamente o link da primeira aula, que é falando das fórmulas e fazendo algumas questões. Hoje, novamente, eu vou fazer outros exemplos, né, de questões diárias, e aí vocês ficam para fazer a atividade que é bem parecido, né? Eu peguei inicialmente só o retângulo e o quadrado. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa semana de matemática. Semana passada nós, professores, decidimos que a primeira semana seria de códigos e linguagens, né? Que vocês tiveram aula de português, inglês e etc. E essa semana, sim, matemática. À noite, né, nós vamos estar tirando dúvidas, segunda, terça e quarta, beleza? Então, qualquer coisa, vamos entrar em contato no grupo do WhatsApp, beleza? Então, aqui eu vou compartilhar aqui, vamos começar a nossa aula. Estou aqui pegando a minha aulinha. Então, assim, tudo vai estar disponível para vocês acessarem através do link, certo? Tanto como o slide, como a atividade e como esse vídeo, essa videoaula. Tudo no grupo do WhatsApp. Dúvidas, vocês vão falando, certo? Vamos lá. Área de figuras planas 2, porque nós já iniciamos com a primeira, né? Que eu postei antes de nós tomarmos a decisão em reunião sobre essas aulas. Então, nós vamos ter aqui na primeira questão, pergunta qual é a área da região retangular cujas medidas são 24 metros por 12,5. Então, primeiro passo, se não vier com figura, você desenha a figura, um retângulo, e coloca as medidas. Lógico, o lado maior, 24, o lado menor, 12,5. E aí, muito simples, você vai pegar nas suas formulazinhas. Enquanto você não decora as fórmulas, não aprende as fórmulas, você vai utilizando o caderno, né? Vai na sua tabelinha de fórmula lá e vê qual é a fórmula da área do retângulo, que é base vezes altura, certo? B vezes H. Então, a base é 24, a altura é 12,5, multiplica normal, 300 metros quadrados. Morreu. Acabou. Primeira questão, simples. Lá nas atividades vai ter questões bem simples assim, ok? E aí, na questão 2, ele diz um terreno retangular tem 8,4 metros por 15 metros e está sendo gramado. Aqui já vem um probleminha, onde você vai ter que interpretar o que ele está pedindo, certo? Sabendo que 1 quilo de semente de grama é suficiente para gramar 3 metros quadrados do terreno, quantos quilos de semente de grama são necessários para gramar o terreno todo? Então, o primeiro passo, né, se o quilo é 3 metros quadrados, eu tenho que saber quanto é o todo, né? Quanto é em metro quadrado todo. Então, retângulo. Ó, terreno retangular. Desenho retângulo, lado maior 15, que é a base, altura 8,4. Ou comprimento e largura, né? Tanto faz. Aí você base vezes altura, 15 vezes 8,4. 126 metros quadrados, certo? Aí quem tem, sei lá, um pouquinho de dificuldade de multiplicação, então vamos revisar, né? Vocês revisam aí a tabuada, a multiplicação, o conceito, né? Para você relembrar como é que multiplica 15 vezes 8,4, certo? E aí dá 126 metros quadrados. Então, o que é que a gente vai ter? Que a cada 3 metros quadrados, você gasta 1 quilo. Então, seria a ideia de quê? 3 metros quadrados, 1 quilo. 6 metros quadrados, 2 quilos. 9 metros quadrados, de 3 em 3, ou seja, você está dividindo em pedaços de 3 metros quadrados. Então, o que é que você vai fazer? Se 1 quilo de semente grama 3 metros quadrados, quantos quilos vão precisar para 126? Você vai dividir, né? Como eu estava falando, 3, 6, 9 e assim por diante. Você divide. Basta dividir 126 metros quadrados por 3 metros quadrados. 126 dividido por 3 vai dar 42 quilos de semente. Então, aqui, além da área, né, a gente precisou de ter a ideia do probleminha, do que é que ele está pedindo, o que é que ele está precisando. Aí ele deu uma informação que a cada 3 metros quadrados gasta 1 quilo. No 126, né, metros quadrados vai estar quantos quilos? Pode ir por regrinha de 3 também, né?
o piriri e o pororó. Quem foi meu aluno no primeiro ano e no fundamental, eu acho, não sei, sabe que tem também a regra dos meios pelos extremos. Mas enfim, mas podia ser pela lógica aqui, que era só dividir 126 por 3, ok? Então, bem simples, 42 quilos de semente. Esse outro também é um probleminha, que você vai precisar calcular a área. Então, está aqui, para ladrilhar totalmente uma parede de 27 metros quadrados de área, foram usadas peças quadradas de 15 centímetros de lado. Quantas peças foram usadas? Então, está aí. Nós temos a parede, então vai ter peças quadradas de 15 centímetros, certo? Aí, o que significa isso? Você vai estar dividindo a parede em pedacinhos quadradinhos pequenos. Então, a gente tem que saber quanto é a área de cada quadradinho desse aqui, que é o azulejo, certo? Então, vamos ter que saber a área desse bichinho aqui, porque a área total da parede já deu 27 metros quadrados. E aí, tem uma diferença aqui, ó. Aqui está em metros e aqui está em centímetros. Então, a ideia aqui é você transformar tudo numa unidade só. Então, não vamos trabalhar com metros quadrados, para transformar para centímetros quadrados, que já é mais, precisamos revisar mais coisas, mas aqui a gente pode transformar em metros. Para quando calcular a área do quadradinho aqui, você vai ter em metros quadrados, e aí vai estar na mesma unidade. Então, a gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros, não sabe? Então, a gente quer fazer de centímetro para metro. Então, quando você diz assim, qual uma pessoa ainda, criança ainda, qual a sua altura? 80 centímetros, 70 centímetros, 90 centímetros, meio metro. Meio metro significa o quê? 50 centímetros. Você vai dividir por 100. Então, quando divide por 100, os 15 centímetros, quando você vai representar em metro, é 0,15 metros. Sua altura é 1,70, vamos supor. Aí significa 1,70. Se tirasse o 1, ficaria só 70 centímetros, que no caso é 0,70. É a mesma coisa de dinheiro, né? R$1,70. 1,70. Ou 70 centavos. Como é que escreve 70 centavos? 0,70. Então, 15 centímetros é a mesma coisa de 0,15 metros, certo? E aí, calcular a área de cada azulejozinho desse, que é ladrilho, né, que eles chamam. Então, a peça quadrada é um quadrado, lado vezes lado, a gente já viu essa formulazinha também, lado vezes lado. É a mesma coisa do retângulo, base vezes altura, só que como os lados são iguais, né, que é um quadrado, então lado vezes lado. 0,15 vezes 0,15 dá igual a 0,0225 metros quadrados. E aí você, de novo, na multiplicação com vírgula, você vai revisar aí depois, né, você sozinho aí, como se calcula, né, a multiplicação de vírgula com vírgula. Você multiplica normal, né, e aí conta as casas decimais depois da vírgula, 2 casas e 2 casas, não vai dar 4, e aí você vai ter 4 casas depois, antes ou depois da vírgula, né? Começando da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Aí bota a vírgula e 0. Então lembre, vão revisar essa parte aí de multiplicação com vírgula. Pronto. Então o que é que nós estamos fazendo? Pegando a área maior, que é a parede, e dividindo em pedacinhos quadrados de 0,0225. Como eu já falei, dividindo em partezinhas quadradas, você vai dividir 27 metros quadrados por 0,0225. E aí vem o critério de divisão por vírgula, né? Que aí o primeiro passo que você tem que tirar é a vírgula para dividir os 27 por esse número aqui. Para tirar essa vírgula, entre aspas, tirar, é você fazer o quê? Você andar com a vírgula até o final, para ficar um número sem vírgula, que no caso seria 225. Para andar essa vírgula até o final, vocês vão multiplicar por números de base 10. 10, 100, 1000, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante. E aí, essa quantidade de casas que tem aqui é justamente a quantidade de zero que você vai contar colocando no número de base 10. Então, temos 4 casas, então você vai ter 4 zeros. Então, vai ser por 10.000. 10.000 tem 4 zeros. Então, quando você multiplica isso aqui por 10.000, vai dar 225. Mesma coisa que você fez aqui, multiplicando por 10.000, você vai multiplicar por 10.000 também, 27. Então, vai dar 270 mil. Aí vai ser 270 mil dividido por 225, que vai dar os 1.200 peças, certo?
Aí, por enquanto, nas atividades, você pode usar a calculadora, né? Por causa que você está em casa, né? Então, você pode usar. Mas lembrem que tem que revisar essa parte de multiplicação e divisão com decimal, com vírgula, ok? Então, vai ser 1.200 peças quadradas de 15 centímetros de lado, beleza? Certo? Alguma dúvida, tanto na aula, né? Que eu estou dando aqui nesse slide, como na atividade, você fala no grupo do WhatsApp, certo? Pronto. Questão 4. A figura abaixo representa o jardim do Senhor José, no qual foi construída uma piscina e a volta vai ser colocada grama. Calcule a área ocupada pela grama, sabendo que a piscina tem dimensões de 17 metros de largura e 28 metros de comprimento. Então tá aí a figura, né? Ele tem o jardim da piscina, aí foi colocada a piscina e foi colocado um jardim, que no caso é a grama. E aí ele quer saber a área ocupada pela grama, que é essa parte escura aqui, ó. Você não vai botar a grama na piscina, né? Então você vai ter que calcular a área dessa figura aqui, dessa parte escura. Como é que vai ser feito isso? Eu acredito que na aula passada, né, do outro vídeo, eu coloquei uma questão parecida com essa. E aqui você tem a área total, que é esse retângulo aqui escuro, inclusive pintando a área da piscina também de escuro, que seria total. E aí, imagine esse retângulo aqui fosse uma cartolina. E aí você não quisesse pintar esse pedaço aqui. Você teria que recortar esse pedaço aqui, uma tesourinha. Então, a mesma ideia vai ser para a gente saber o gramado, quantos metros quadrados vai ser. É justamente pegar a área total e recortar essa área da piscina, certo? Então, é o mesmo critério para da cartolina, né? Você teria que recortar com a tesourinha essa partezinha retangular aqui da piscina. Então, calcular a área total, tá aí, base vezes altura, 70 vezes 52, 3.640 metros quadrados. Depois, vai calcular a área da piscina, que ele disse aqui, ó, 17 por 28, 28 por 17, né? Base vezes altura, dá 476 metros quadrados. E por último, subtrair, como eu falei, recortar. Então, você não quer essa área branca aqui pintada de botar no grama. Então, você tira esse pedaço. Então, pega a área total, né? Que é menos a área da piscina. 3.640 menos 476. Deu 3.164 metros quadrados. Ok? Então, a ideia é essa. Quando tiver nessa situação assim, de pegar a área rachurada, que geralmente nos livros tem, rachurada, escura, colorida, enfim, você sempre tem que recortar essa região que não quer, certo? Dúvidas é na WhatsApp, beleza? E aqui, se eu não me engano, é a última questão, são 5 questões, né? Bem pequenininho o vídeo. Tem a área da sala representada na figura é. Então, ele quer saber a área dessa figura aqui, que não é uma das figuras, um dos polígonos que a gente já conhece. Mas a gente pode dividi-lo em uma figura que a gente conheça. Então, quando tiver um desenho, uma figura que não esteja de acordo com um quadrado, triângulo, retângulo, e assim você vai dividi-lo, cortá-lo em figuras que você conhece. O mais fácil aqui é você dividir em retângulo, né? No caso, você poderia recortar aqui, ó, passar uma reta aqui, aí você vai ter um retângulo pequenininho e um grandão, ou passar essa linha aqui direto, e aí vai ter dois retângulos, o maior e o menor. Certo? Eu preferi fazer o pequenininho, tá aqui, ó, cortei. Aí você chama o primeiro retângulo de área 1. Sim, aí quando você cortou aqui, você ficou um pedacinho de 1 metro. Por que de 1 metro? Porque aqui o todo era 7. Quando você prolongou essa retinha aqui, você tem que daqui para cá é 6, porque ele já deu aqui embaixo. Então, aí vai ser 1 e aqui vai ser o 6 aqui de baixo, daqui do vermelho para cá. Então, você vai ter dois retângulos. Aí eu vou chamar de área 1 e área 2, só para somar no final, porque aqui você soma. Lá naquela questão 4,
você tem que tirar a parte branca, vai recortar. Aqui não vai precisar. Você recorta para justamente calcular as áreas, mas depois você soma, porque não precisa tirar uma parte, certo? Então, aqui você vai ter base vezes altura, 2 vezes 1, 2, e base vezes altura, 6 vezes 3, 18. Então, a área total é esse pedaço mais esse, 2 mais 18, 20 metros quadrados, certo? Tem mais uma questão ainda, certo? Aí você, é bem simples, né? Outra questão, na figura seguinte está representada a planta de um mosteiro. Calcule a área da sala do capítulo. A sala do capítulo é essa mais escura aqui, ó, que tem essa regiãozinha aqui. Do mesmo jeito dessa, você vai dividi-lo em figuras que você conhece. Então tá aqui, você pode cortar. O mais simples que tem que cortar é essa parte aqui, ó. Simplesinho. Pronto, ficou esse quadradinho e esse retângulo aqui. Certo? E aí você, de novo, chama de área 1 e área 2 para saber o que é que você está calculando. Ou faz de cabeça, mas você decide aí, quem for melhor aí. E aí, então, a área 1 é um quadrado. Então, lado vezes lado. 21 vezes 21. 441 metros quadrados. Área 2, base. Aí, quem vai ser a altura aqui? 56. Então, 70 vezes 56, base vezes altura, 3.920. Então, de novo, é só somar. Total vai ser 441 mais 3.920. Somando vai dar 4.361. Então, pronto. Essa parte aí inicial foi revisão. Da atividade que eu vou postar de tarde vai ser sobre também retângulo e quadrado. Não coloquei nenhum triângulo ainda, a gente vai fazendo aos poucos. E nas atividades, qualquer dúvida, você entra em contato no grupo à noite, no WhatsApp. Hoje, na segunda, amanhã na terça e amanhã na quarta, e depois na quarta. Certo? Eu acredito que a gente vai, dependendo das dúvidas, se não tiver muita dúvida na terça, eu coloco mais atividades para vocês fazerem para a quarta. Beleza? Então, valeu. Nós nos falamos no grupo.